Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ainda falando sobre a escola de profetas, vamos entender sobre o atalaia. O que significa a palavra atalaia? O que é, amado, sentinela? O que fazia o atalaia? O atalaia precisa estar atento? O atalaia de Deus, qual a sua missão? O cristão também precisa ficar em vigília? Somos atalaias desta geração? Ser atalaia é uma grande responsabilidade? A vigilância é segundo a Bíblia? Qual a importância da vigilância na vida cristã? Vigilância espiritual e a volta de Cristo? Para que vigiar? Faça essas perguntas a você mesmo hoje, amado. Em nome de Jesus, eu espero que eu venha te responder alguma delas nessas explicações abaixo. Porque o atalaia, amado, é um termo de origem árabe. O significado significa torre de vigília. Significa qualquer lugar mais elevado, um ponto alto, aonde se vigia algo ou alguém. O termo também significa a pessoa que está encarregada de vigiar determinada área, determinada região. Neste caso, o sinônimo de atalaia significa sentinela ou vigia. Temos que vigiar. A Bíblia fala que é melhor vigiar do que orar. O sentinela, amado, significa um homem ou uma mulher que Deus chamou, como chamou a Ezequiel, como chamou a Isaías, como chamou a Débora, como chamou a Ruth, a interceder, entrar no meio, tapar as brechas de um povo, de uma nação, de uma igreja. No sentido espiritual, amado, o atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisa deixar o pecado. E pecado é tudo aquilo que não provém de fé, conforme Romanos, capítulo de número 14, verso 22 e 23. Porque as pessoas têm uma noção errada de pecado. Ora, pecado é tudo que não provém de fé, porque por fé tudo é possível que crê. Mas nós não podemos fazer nada se Deus não for conosco. Então, obedecer a Deus é o princípio de sabedoria. E o que significa estas coisas? Ora, o atalaia é a pessoa que ficava de sentinela na cidade para avisar do perigo. O atalaia significa um ponto alto com uma boa visibilidade. Esse é o papel do pastor, do presidente do ministério. Orar pelas madrugadas, interceder pela ovelha. Tem ovelhas que estão fracas. Cabe ao pastor apresentá-las. Orar a Deus para que Deus volte elas ao aprisco. Ele fica como uma torre de vigília ou os muros de uma cidade, protegendo isso ou aquilo. Assim os inimigos não podem atrapalhar a cidade. Não pode vir de surpresa, porque o atalaia podia vê-los aproximando. Eu sempre, quando oro pelas madrugadas, eu falo para Satanás, principados e potestades: olha, antes de visitar a casa de um membro, uma ovelha desta igreja, visite a minha casa. E olha, eu moro sozinho. Olha que eu moro só. É uma região remota, zona rural. Oh, remante que aça, se você entendesse esses mistérios. Sim, amado. O turno de trabalho, a Bíblia fala: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. O atalaia, ele tem que entender o poder da oração pela madrugada, as vigílias do dia, conforme todo o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Porque ele tem que gerar segurança para a cidade, para a igreja, para o país, através das suas orações. Porque a palavra do Senhor diz que sob a oração, segundo a palavra, Deus vela para cumprir. Ele fala assim: olha, tudo que pedir crendo, em meu nome isso vos será feito. Isso é oração. Então, o inimigo, ele não consegue, amado, se achegar a um templo
do Espírito Santo, entenda, templo do Espírito Santo não é igreja, porque igreja é lugar de congregação. Templo do Espírito Santo é onde o Espírito Santo está na pessoa. A cidade, amado, tem que ser vigiada. Ela não tem chance contra demônios, principados, potestades, o destruidor, se não tiver ninguém na intercessão. Então o profeta, ele tem que ser atalaia, ele tem que ser intercessor, ele tem que avisar o perigo e a traição, ele tem que avisar ao povo o caminho que deve andar. Isso pode custar a sua vida. Conforme Ezequiel, capítulo 33, verso número 6. Mas para o atalaia, o viver é Cristo e o morrer já é lucro. O atalaia de Deus, amado, tem missões a cumprir. Tem um entendimento de reino para instituir. Deus disse que Ezequiel era um atalaia, porque ele tinha a missão de avisar o povo do perigo do pecado, das maldições, das traições, dos erros, dos acertos. O povo precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Não pode fazer a coisa às ocultas, porque aquilo que está em oculto é para Deus, mas as reveladas são para o homem. Ezequiel, como profeta de Deus, amado, ele tinha o dever de entregar essa mensagem. Se ele não fizesse, ele também seria culpado do castigo e do pecado do povo, porque ele não deu a chance do povo se arrepender. É o caso de Jonatas, né? Jonas, o profeta Jonas, ele sai ali em direção a Nínive para pregar o evangelho e se desvia no meio do caminho em um barco. Vai lá para o calabouço, o povo descobre que é ele que estava ali causando aquela tempestade, joga ele no mar e ele é engolido por um grande peixe e depois cuspido lá em Nínive. Entenda uma coisa, amado, quando Deus mandar você fazer algo e você ter certeza que foi de Deus, faça o que Deus te mandou fazer. O cristão precisa ficar de vigília, entender a voz de Deus. Há muitas vozes no mundo. Há vozes de demônios, de principados, de potestades, de hostes do mal. Há vozes da consciência, do Espírito Santo, de Cristo, de Deus. Muitas vozes de Satanás, de Isabel, de Mamon, de Astarote. Mas você tem que reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes. Tem gente que fala, foi Jesus que me falou. Eu falo, é? Interessante, né? Porque se fosse Cristo que tivesse te falado, eu também saberia, pois o Espírito de Deus está em mim. Jesus deu, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a todos os discípulos uma missão de anunciar a salvação a todos os povos, conforme Mateus capítulo número 28. Podemos ser atalaias, sim, chamados para pregoar o evangelho da paz. Chamado para administrar pessoas, para conhecer as pessoas, para passar entendimento a essas pessoas, para falar para essas pessoas sobre a fé. A salvação, amado, em Cristo, não é algo que podemos guardar só para nós. Pessoas estão dentro das suas casas, vão para a igreja, voltam do mesmo jeito e não conseguem lançar uma semente sobre a terra. Não consegue regar um jardim, não consegue regar o coração de uma vida, não consegue pregar o evangelho. Cuidado, amado, você foi chamado para ser atalaia sobre essa nação. Outras pessoas precisam ouvir o que a Bíblia Sagrada diz. Às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, não estamos em todo lugar, porque não somos onipresença, não somos onipotência, não somos onisciência. Mas um membro da igreja vai estar em algum lugar que Deus mandar. E nesse momento você tem que ser atalaia com grande responsabilidade de falar a verdade. Para fazer um bom trabalho, fazer o bem, precisamos ficar atento ao que Deus está falando nas igrejas, na ministração. Às vezes você passando uma ministração que é falada na igreja, você já está ali edificando uma vida, direcionando ela ao sucesso. Para isso devemos orar, ler a Bíblia o tempo todo e ficar atento à voz de Deus. Vamos vigiar, amados, segundo a Bíblia. Vigiar significa observar, prestar atenção. O verbo vigiar, traduzido ali, no mínimo, em 5 palavras no Antigo Testamento,
pelo grego, pelo hebraico. Vigiar, amado, é aplicar em diferentes contextos a vigilância, a observação, o domínio próprio. Mas o mais importante na vida prática cristã é aquele no sentido de vigiar, implica na ideia de ficar acordado, olhos abertos. Está em alerta o tempo todo, amado. O diabo, o inimigo da vossa alma, anda ao teu derredor buscando a quem possa tragar. O objetivo de evitar o comportamento negligente ou indolente que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou ceder a alguma tentação que acaba enfraquecendo a sua fé, o seu ministério. Conforme aí Mateus capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Apocalipse capítulo 3, 16. Todos nós precisamos vigiar. Espiritualmente falando, precisamos vigiar. Vigiar e depois orar. São inúmeras as recomendações bíblicas acerca da vigilância. Temos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com o papel de filhos de Deus, atentar para essas situações que Deus nos alerta, segundo a palavra dele. Diariamente somos submetidos a diversas tentações. E diante disso, nós temos que saber o que Deus pode transformar de maldição em bênção, o que Deus pode nos abençoar. Vigiando e orando, nós vamos saber essas coisas. Porque às vezes uma coisa tem a aparência de maldição e é bênção. Para que nós venhamos a nos desviar das tentações, nós temos que entender a palavra de Deus. Eu só vou até onde Deus me autoriza a ir. Aonde Deus não me autoriza a ir, eu estou fora. Conforme Mateus capítulo 26, que diz sobre a vigilância. Diversas vezes, amado, durante o nosso ministério, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré falou sobre essa verdade, vigiar e orar. Muitas parábolas de Cristo tratam exatamente acerca da questão da vigilância espiritual. Uma dessas parábolas é a parábola ali dos dois servos, né? Que está em Mateus capítulo 24. Nessa parábola, Jesus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, constata ali o comportamento de um dos servos como um comportamento mau e o outro como um comportamento bom. Na ausência do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que procurar a obedecer e a cumprir diligentemente o que nos fora ordenado. Ele se ocupa, amado, do seu trabalho. O atalaia, ele está preocupado com a pregação do Evangelho? O atalaia está preocupado com vidas? Porque quando a gente trabalha por reino, conforme Mateus capítulo 20, o próprio Senhor Jesus nos abençoa na nossa vida secular. Tudo que a gente faz começa a dar certo, por causa de Mateus 20. É uma promessa de quem está na vinha. Então, quem é atalaia, quem é profeta, tem que estar vigilante, sabendo que o Senhor Jesus retornará em breve e vai cobrar os ministérios. Já o mau servo, amado, ele não aprecia a vigilância. Ele vive como se nunca terá que prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Mas certamente um dia essa prestação de contas chegará. E diante do retorno do seu Senhor, o servo ruim será levado ao castigo, ao inferno, ao fogo eterno. A vigilância espiritual é necessária aqui e agora. Mas ela possui implicações escatológicas. Devemos estar sempre vigilante. O profeta precisa estar vigilante. O profeta precisa ser atalaia, esperando o retorno do nosso Senhor como se fosse o dia de hoje. Devemos conduzir a nossa vida, amado, cotidiana, com prudência, sabendo que tão logo estaremos diante do nosso Deus com o joelho dobrado e toda língua confessando Jesus Cristo é o Senhor. A prestação de contas vai chegar. A mordomia cristã vai acabar. E nós vamos para um reino de luz e de glória, aonde o próprio Senhor Jesus falou: eis que irei para o meu Pai preparar os vossos quartos. Acerca, amado, desse modo de administrarmos a nossa vida com vigilâncias,
O recurso e dom do Espírito é dado pelo Espírito Santo. Se nós pedirmos ajudas para o Espírito Santo, ele vai ajudar, porque ele é o Consolador, ele é o ajudador. Então nós temos que considerar a vontade de Deus e obedecermos às suas ordens. O apóstolo Pedro escreve que devemos proceder com bons dispenseiros da palavra de Deus, na multiforme graça do Evangelho, conforme 1 Pedro capítulo 4. O apóstolo Paulo também exorta acerca desse princípio, lá em 1 Coríntios capítulo 4. Além disso, quanto mais tivermos ciência da vontade do Senhor, mais seremos cobrados acerca da nossa obediência e postura de prudência e vigilância, conforme Lucas capítulo de número 12. A vigilância espiritual, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, até a volta de Cristo, é necessário para todo profeta, para todo servo, para todos aqueles que entram dentro da casa do Senhor, para todo diácono, obreiro, para todo pastor, para todo bispo, apóstolo, para todo missionário e todos aqueles que participam da obra de Deus e da vinha do Senhor, conforme Mateus 20. A mensagem central da parábola que Jesus aqui cita, de fato aponta para a realidade do seu retorno. Mas isso acontecerá? Claro que sim. A Bíblia responde a esta pergunta dizendo que o dia desse evento pertence somente a Deus, conforme Mateus capítulo 24. O próprio Senhor Jesus falou através dessa parábola sobre essa questão, na parábola do ladrão que vem à noite. Jesus comparou o dia da sua vinda com uma chegada imprescindível de um ladrão que assalta uma casa à noite, conforme Mateus capítulo 24. Jesus diz que seu Pai, somente Deus, sabe o dia desta vinda. Jesus também diz que se o pai de família soubesse o momento que o ladrão vinha, ele não sairia de casa, ele vigiaria. Ele certamente, amado, ficaria de plantão. Desta forma, ou desta maneira, diz o Senhor Jesus, o Filho do Homem, adivinhe, a hora que você não pensar, ele está chegando. Mateus capítulo 24. Então, amado, como podemos estar aguardando adequadamente esse momento? Vigiando. Profeta, homem de Deus, mulheres, até as pessoas da vida secular que não vão muito à igreja, tem que andar em vigilância, é claro. Conforme o apóstolo Paulo escreve, através da prudência e vigilância espiritual, os crentes não serão surpreendidos com o retorno de Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele não sabe, amado. Nós não sabemos o dia em que o Senhor adivinha. O dia que ocorrerá, assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que vigiar, ser prudentes no dia a dia, não se desviar do Evangelho. Tem gente que se desvia do Evangelho e está perdendo o seu galardão. Jesus disse, para vigiar e orar, porque nossa carne é fraca. Entenda, eu, como homem de Deus, tenho uma carne fraca. Eu me fortaleço por causa do joelho. Enfrentamos muitas tentações, amado, dia a dia. Mas quando vigiamos e oramos, ficamos fortes para resistir às tentações, porque a carne é fraca, tanto a minha como a tua. À noite em que foi preso, Jesus foi para o jardim do Getsêmani com os seus discípulos para orar. Mas quando ele orava sozinho, os discípulos adormeceram. Quando voltou, Jesus os repreendeu e avisou. Ora, nem uma hora consegue vigiar comigo? E aí vem um mistério. Durante a noite, após a meia-noite ali, para você vigiar, tem que ser no mínimo 1 hora de oração. Senão você vai adormecer. Dobra o teu joelho cansado e ore 1 hora diante de Deus. Os discípulos, amados, não vigiaram. Quando Jesus chega, a hora ali perto deles, por 3 vezes, eles, por não estar vigilante, eles se adormecem. E ao adormecer, chega aquela guarda pretoriana
a guarda romana e prende Cristo. Interessante, né? Que os discípulos, quando viram isso, eles não estavam prontos, foram apanhados de surpresa, não estavam vigilantes. Pedro negou Cristo por 3 vezes, os outros apóstolos tudo correram para um lado para o outro. Então faça essas perguntas a você mesmo. Você está pronto para ir para o reino, para servir a Deus em espírito e verdade? Você está vigilante? E quando eu falo de vigilância, é você fazer só aquilo que Deus quer que você faça? Aquilo que Deus for com você, por isso você tem que orar e orar muito? Você fica em alerta, amado? Você avisa o povo? Você alerta sobre o Evangelho? Você é um atalaia? Ou você simplesmente é um membro de igreja e não fala de ninguém e nem com ninguém sobre o Evangelho? Aleluias! Entenda esses mistérios. Seja chamado de bem-aventurado. A graça e a paz. Aleluias! Oh, graça e paz. Aleluias! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz.